forma da gente definir da gente chegar na lei de Gauss, né, é imaginar quando a gente tem ângulos polares, você tem uma coordenada cartesiana que é x e y. Aí a gente fazia um vetor, você tinha um vetor r, e esse vetor r ele fazia um ângulo θ com o meu eixo do x. E aí eu defini então a minha coordenada polar em termos de r e θ. Como ele estava em duas dimensões, esse ângulo θ ele é chamado de ângulo plano. Claro, ele está ali justamente no plano x e y. Quando eu estou fazendo coisas em x, y e z, o meu ângulo ele não é plano, ele é volumétrico. Ele é um ângulo, só que não existe essa palavra ângulo volumétrico. Existe ângulo sólido. Tem uma forma da gente chegar no volume e na área da esfera quando a gente vai calcular ângulo sólido. E a expressão está aqui. dV é igual a R dθ, R seno θ dφ dr. Eu tenho que fazer uma integral para resolver isso daqui. Para fazer o ângulo aqui embaixo, a área, aqui eu marquei S, que é... Na verdade, eu acabei trocando, mas é de square. Então, essa área quadrada, por exemplo, é R ao quadrado seno de θ dθ dφ. Eu quero saber assim, como é que a gente calcula o volume de uma esfera, como é que eu calculo a área de uma esfera por meio dessas coisas aqui. Não precisa entregar, não precisa fazer nada. Se conseguir fazer, me manda no zap. Se quiser mandar no e-mail, pelo menos a gente troca ideia, pelo menos a gente sabe que vocês estão evoluindo. Beleza? Então, aqui a gente começaria então a fazer a nossa parte de exercícios. E aí, para a gente não perder muito tempo, eu vou fazer pelo menos um exercício a gente faz hoje. E os outros 6, os outros 7, porque daí vocês vão ter esse material em PDF, aí a gente imprime a lista, ou a gente só printa ela pelo menos, e a gente tenta fazer esses exercícios, apesar de eles já estarem com a solução, pelo menos a gente já começa a imaginar e eu vou resolvê-los passo a passo e eu vou ensinar a lógica da resolução do exercício pela lei de Gauss. Esse é o único que a gente vai fazer hoje, então, possivelmente, ou a gente até faça mais um. Bom, seja o campo elétrico igual a 300 na direção do I, quando x é maior do que zero, e o campo elétrico é menos 300 na direção do I para x menor do que zero. Esses problemas de física são terríveis para a gente entender, né? Um cilindro com 20 centímetros de comprimento e raio de base 4 centímetros tem o respectivo centro na origem e o seu eixo no eixo do x entre x igual a 10 centímetros. Determine o fluxo através da base do cilindro. Determine o fluxo através da lateral do cilindro. Qual que é o fluxo líquido através da superfície total? Qual que é a carga no interior do cilindro? Num primeiro momento, a gente lê o exercício e ele parece grego. Porque eu preciso desenhar isso. Se eu não desenhar, eu não sei para que lado que a bola está correndo. Mas, o que é que eu tenho que ter em mente? Se o meu exercício é sobre a lei de Gauss, eu vou usar essa relação que está aqui embaixo. O fluxo é integral de E n dA. Aqui não tem o N, mas ele está com uma setinha em cima do A, que é a mesma coisa. A integral de E dA é igual a carga sobre ε0. O valor do ε é esse daqui. Então, ok. Seja o campo elétrico 300 na direção do I, quando x é maior que o zero, e menos 300 na direção do I, quando x é menor do que o zero. Ah, eu desenhei um sistema de coordenada. Olha só. Coloquei o zero, tracei a minha cruz, ficou o eixo do y e o eixo do x, e aí ele fala que um cilindro ele tem 20 centímetros, ele é centrado na origem entre 10 e menos 10. Então, eu coloquei o cilindro exatamente no meio, joguei menos 10 para um lado, 10 para o outro,
E a área dele, ele tem 4 centímetros de base. 4 centímetros de base, de raio, eu joguei 4 centímetros para cima, 4 centímetros para baixo. Está desenhado o meu cilindro. Quando o x é maior do que o zero, ele vale 300. Ó, o tubo está aqui e ele vale 300, então ele está saindo para lá. Quando ele é menor do que o zero, ele tem a boca e ele é menos 300. Ele está saindo para o outro lado. Por isso que eu tenho seta, então, para os dois lados. Então, vamos repetir essa estratégia. Dessa vez eu fiz questão de escrever. Volta lá. O campo nas duas faces circulares do cilindro, ele é paralelo ao vetor normal da superfície. Então, o fluxo é apenas EA. Olha, aqui está o meu campo. A normal da área está na mesma direção do campo. Quanto que é o cosseno? O cosseno de zero é 1. Consequentemente, EA. O do outro lado, o que você tem? Você tem aqui o campo. Você tem aqui a normal da área. Quanto que é o ângulo entre o E e a normal da área? É 0. Ah, então beleza. Então o fluxo também é EA. Ah, então nas laterais, na base, que era a primeira pergunta que vai acontecer, vai dar isso. Segundo, não tem fluxo na superfície curva. Quanto que vale? Aqui está o campo, ó, para os dois lados. A normal da área está saindo aqui, ó. Quanto que é o ângulo entre o campo e a normal? É 90. Quanto que é o cosseno de 90? 0. Pronto, não tem fluxo. Então, só tem fluxo passando aqui no meio. Na casca, em volta dela inteira, não tem fluxo nenhum saindo para o lado. Porque a normal está fazendo um ângulo de 90 graus com o campo. Quanto que é o fluxo líquido que ele me pergunta lá atrás? É a soma de tudo isso daqui. O que está saindo desse lado, o que está saindo desse lado, o que está saindo em qualquer lado da casca. É isso que eu vou calcular. Então, a minha estratégia está bem definida e eu precisava entender isso daqui por meio do meu desenho. Então, como é que eu fiz? Fiz no papel. Peguei aí. Então, desenhei aqui, ó, o meu eixo, desenhei um x e y, o meu z, a minha área está aqui, a minha área está aqui, então eu tenho uma superfície, uma área S1, uma área S2, e a minha área total aqui, que é a minha área S, que é a minha área lateral. E essas linhas aqui, as linhas do meu campo. A. Determine o fluxo através das bases do cilindro. Opa, então eu tenho que determinar quem é o EDA para S1 e o ED mais o EDA para S2, que é o fluxo através da base do cilindro. No caso do S1, está saindo menos E para o lado de lá. A minha área também é negativa para o lado de lá. Do lado de cá, o meu E é positivo, o meu DA é positivo. Menos com menos é mais. O E vem para fora, a integral de DA é A. O E vem para fora, a integral de DA é A. Significa que isso daqui é EA, isso daqui é EA. 2EA. 2 vezes 300. A área da minha base, πr ao quadrado. Ô, William, mas você não falou que era 4πr ao quadrado? Não, o 4πr ao quadrado era da esfera. Como é que é a área do cilindro? Não é base vezes altura? O volume do cilindro é base vezes altura. Quanto que é a base do cilindro? É só a área da base. É πr ao quadrado. Por isso que está dando esse valor. Fiz o cálculo, cheguei no valor do campo. Então, aquilo que a gente estava fazendo até agora, que era valor, era tudo algébrico, essas coisas, elas ganham número dessa forma. Então, assim, vai ter um valor do campo, vai ter um valor da área, e eu vou chegar no valor do fluxo. É essa que é a história. Da letra B.
Alguém pergunta? Pode perguntar. É por que 004? Que é o πr ao quadrado. O 004, o 4 era o centímetro, né? Uhum. Era 4 centímetros ao quadrado. Π 004 ao quadrado. Ah, porque tem 100 Em metro. metros. É, tá. Lembrando sempre que a gente está trabalhando com metro, quilo e segundo. Beleza. Esse é o nosso sistema internacional. Galera, para essas contas que eu estou fazendo aqui, ó, a hora que quiser me interromper, aproveita para perguntar, porque senão na hora de fazer exercício vai dar pau. Pode notar que o cilindro eu coloquei 20 centímetros e a base 4 centímetros. Beleza? Então, olha só. Professor, 600. Oi. por que você colocou a área negativa? É porque a área tá. Na verdade, não é a área. É a normal da área que está apontando para o lado negativo. Ah, tá. É a normal da área, não é a área em si. É, porque a área não vai existir área negativa. É isso que eu ia perguntar mesmo. É Porque. que, é que se a gente parar para pensar, olha que bem no começo, na primeira fórmula, ao invés de escrever ENDA, para simplificar, eu escrevi DA e coloquei uma seta de vetor em cima do A. Você viu, tá vendo aqui em cima? Uhum. Meu cursor? Ué, mas a Sim. área não é vetor. Na verdade, eu estou interessado na normal da área. E a normal da área, ela pode ser positiva ou negativa. Tá certo? Entendi. Obrigada. Por isso que eu coloquei negativo. Mais pergunta, gente? Eu acho que nessa primeira parte aqui, nessa primeira aproximação, tá tranquilo. Por que aqui embaixo, na letra B, dá zero? Alguém poderia falar, por favor? A gente já comentou lá atrás. Cosseno de 90? Porque se você olhar aqui no... Eu vou pegar a caneta aqui como exemplo, que é um tubo, né? Se o fluxo ele tá saindo aqui no sentido da caneta azul, para cá, aqui é o E. A normal da área na parte lateral, ela tá para onde? Ela tá aqui, ó. Qual que é o ângulo entre a normal da área e o campo elétrico aqui? É 90. O cosseno de 90 é zero. O zero vezes qualquer coisa, o fluxo vai dar zero. Porque ele é perpendicular à normal da área na superfície lateral do cilindro em qualquer parte aqui que você pegar do corpo dele. Beleza? Isso aqui para todo mundo? Beleza, galera? Não? Tá tranquilo. Então, a letra C, ele fala assim, ó, eu quero fazer o fluxo líquido. O fluxo líquido, você vai somar tudo. Então, eu vou pegar o que deu na primeira parte e vou somar com o que tem do lado. Não tem nada do lado, o fluxo líquido é esse daqui. Fluxo líquido é a mesma coisa que fluxo total. Beleza? Esse daqui eu acho que a gente consegue matar ele em menos de 10 minutos. Eu não vou abrir outra sala, não. Aí ele pergunta qual que é a carga elétrica no interior do cilindro. Tá aqui, ó. Meu cilindro está aqui. Eu quero saber quanto que vale a carga elétrica aqui dentro. Beleza. A integral, então, de ENDA é igual a carga interna dividido por ε0. A lei de Gauss é sempre isso daqui. Então, a carga interna é ε0 vezes isso daqui. Quanto que era EDA que a gente calculou aqui em cima? Era esse 3,016. 3,016 vezes o valor do epsilon. 8,85 vezes 10 a menos 12, eu chego